Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. União de Forças. Tribunal de Contas do Estado assume coordenação de grupo de trabalho formado por órgãos públicos e entidades da sociedade civil com o objetivo de apresentar estratégias para a melhoria da educação pública em Sergipe. Seminário Ambiental. Os desafios para o enfrentamento das mudanças climáticas vão ser debatidos no mês de outubro durante evento no TCE. Compromisso com a sociedade. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, Setembro Amarelo. No quadro Entrevista, o repórter Carlos França conversa com o psiquiatra Antônio Aragão, convidado pela Corte de Contas sergipana para falar sobre depressão e o combate ao suicídio. Fique com a gente, o TCE na TV já começou! O Tribunal de Contas de Sergipe firmou um pacto pela educação pública. E não foi só. Representantes de diversos órgãos e entidades da sociedade civil estiveram reunidos no TCE para definir medidas que façam mudar a atual realidade educacional no Estado. A reportagem é de Juliane Balbino e Mica Neto. Além do Tribunal de Contas, a reunião contou com representantes da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas, da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe, da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, do Tribunal de Justiça e do Governo do Estado. O objetivo do encontro foi definir ações e traçar metas para melhorar a educação em Sergipe. Através do Tribunal de Contas, nós estamos sabendo quanto que um prefeito está gastando. Ele está gastando os 25%, muitas vezes além dos 25%. E por que no município dele não melhorou? Porque o aprendizado dos alunos está tão deficitário. Então, nós temos que procurar saber qual é o problema na educação, porque se tem dinheiro, está se gastando dinheiro, os professores são os melhores capacitados do Brasil. E aí, o que é que está acontecendo? Um estudo realizado pelo Ministério Público de Contas no ano passado mostrou que alguns municípios sergipanos apresentavam melhores resultados na educação, mesmo tendo um gasto menor por aluno, em relação a outros municípios em que o gasto era maior e os resultados não eram positivos. As avaliações que foram feitas, os diagnósticos, mostram que Sergipe tem uma capacidade grande de ter um excelente resultado nessa parte da educação em termos de qualidade dos professores, em termos de qualidade das escolas, em termos do montante que é investido. Então, essa preocupação do tribunal é fazer com que todos esses recursos, sejam recursos físicos, recursos humanos e recursos financeiros, possam redundar na melhor resultado possível em termos de eficiência educacional. Até porque, digamos assim, Sergipe só vai conseguir o desenvolvimento, pleno quando a sua educação estiver funcionando bem. A Força-Tarefa pela Educação, criada no Tribunal de Contas, pretende fazer com que os recursos destinados à educação sejam utilizados de maneira mais eficiente. A gente quer o refino do gasto na educação. Não basta reclamar de que a qualidade da merenda está ruim, de que a qualidade do ensino está ruim. É preciso que a gente verifique o porquê de estar ruim. E verificando a quantidade de dinheiro que está sendo aplicada junto a cada município, a gente vai fazer um diferencial de onde pode ser remanejado esse dinheiro. Se às vezes sobra um pouco mais de dinheiro, a gente aplica onde tem aquela necessidade maior. E é isso que a gente espera aqui agora, no braço do MPDUC, no que tange a questão de gestão financeira, esse apoio do TCE para que a gente possa verificar onde está esse dinheiro e onde é que ele pode ser melhor aplicado para que a gente implemente uma melhor qualidade nas redes municipais, principalmente nas redes municipais de educação do Estado de Sergipe. Após apresentar um raio-x da educação em Sergipe, o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação falou das dificuldades encontradas e da expectativa com a união de esforços em prol da educação, coordenada pelo TCE. A iniciativa da Undime de buscar o Tribunal de Contas para ser esse elo de ligação, com outras instituições, com outros órgãos, a exemplo da Secretaria de Estado da Educação, a UNCM, que representa os Conselhos Municipais da Educação, o Ministério Público Estadual, o Poder Judiciário também, que se fez presente no evento de hoje, compondo o grupo de trabalho, é para que a gente traga para a mesa de discussão as dificuldades que os municípios vivenciam, demonstrando que a gente não está conseguindo superar sozinho, que a gente precisa de apoio externo, e a gente tem que contar
com esses órgãos, com essas instituições, para poder compreender a realidade vivida pelo município, né? E de forma conjunta a gente propor soluções. Nesse primeiro encontro ficou definido a criação de um grupo de trabalho, a divisão de tarefas entre os órgãos e entidades, a realização de encontros mensais e a criação pelo TCE de uma norma técnica com orientações para os gestores. Todos os meses nós vamos ter aqui demandas, né? Vamos debater assuntos relacionados ao aprendizado, à questão da melhoria na merenda, transporte, tudo o que for preciso para melhorar a educação no estado de Sergipe. Então eu tenho certeza que será um grupo de trabalho de muito trabalho, mas com certeza teremos um sucesso muito grande, porque o que nós vimos aqui hoje foi pessoas abnegadas, pessoas que querem fazer o melhor, que querem dar tudo de si para melhorar a educação do estado de Sergipe. Os representantes destacaram a importância do início dos trabalhos. Oportunidade das ações administrativas em prol da educação. Então, constatando determinado problema, o Tribunal de Contas é efetivamente o órgão mais importante para poder direcionar as melhores ações que a gente possa ter em prol da educação. A gente acredita que sem esse apoio e essa parceria, né, com os entes estaduais e municipais, a gente não consegue mudar o quadro da educação. Nesse sentido, é importante que sejam apontadas diretrizes, né, e compromissos assumidos e monitorados. Então, a perspectiva que a gente vê com muita positividade dessa iniciativa, né, da conselheira Suzana, do conselheiro Clóvis e do procurador Bandeira, é exatamente que a gente possa ter uma perspectiva de um prazo médio, um prazo um pouco maior, para que a gente assuma os compromissos, monitore esses compromissos e aí sim a gente obtenha e apresente os resultados. Uma série de órgãos que estão se unindo para tirar a Sergipe desta situação ruim no IDEB, né? Não é possível que Sergipe continue sendo o pior em educação do país. E esse pontapé inicial foi dado, como eu disse inicialmente, e acredito que nós vamos ter um sucesso muito grande nessa tarefa que essas entidades resolveram, então, se unir para melhorar a educação no estado. E a Corte de Contas sergipana se prepara para promover um seminário no mês de outubro que vai discutir os desafios para enfrentar as mudanças climáticas do planeta. O assunto é um dos destaques de hoje no Giro de Informações. O Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas e a Ecojan vão realizar no próximo dia 4 o seminário Políticas Públicas em Mudanças Climáticas. O evento será realizado no auditório do Tribunal de Contas a partir das 8h30 da manhã e, entre outros temas, vai discutir os desafios para enfrentar as mudanças climáticas. Envolve a questão dos desafios para os recursos hídricos, né, a questão da água, a questão dos eventos climáticos extremos, né, como as inundações. Então é um tema que envolve diversos aspectos e convidamos toda a sociedade sergipana para que possamos discutir conjuntamente os desafios para enfrentar essa questão. O vice-presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Carlos Alberto Sobral, e a diretora técnica Patrícia Verônica prestigiaram a sessão especial da Assembleia Legislativa de Sergipe, que concedeu o título de cidadania sergipana ao juiz federal Dirley da Cunha Júnior. A homenagem foi aprovada por unanimidade pela Assembleia em reconhecimento pela contribuição do magistrado ao estado de Sergipe, onde atuou no início da carreira como juiz na 2ª Vara Federal em 1998. Atualmente, o novo cidadão sergipano é juiz titular da 5ª Vara da Seção Judiciária do Estado da Bahia e professor adjunto da Universidade Federal da Bahia. Durante a entrega do título, ele foi homenageado pelos alunos com a entrega de uma placa por meio da diretora técnica do TCE, Patrícia Verônica. A seguir, tem o balanço dos processos julgados pelos conselheiros do TCE. E ainda, no quadro Entrevista, o psiquiatra Antônio Aragão é o convidado da semana do repórter Carlos França. Na pauta, o combate ao suicídio, tema do Setembro Amarelo. É depois do intervalo, a gente volta já. Já estamos de volta. E agora, para trazer o balanço dos processos apreciados pelos conselheiros do TCE durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe.
Na sessão da primeira Câmara foram julgados 53 processos, dentre relatórios de inspeção, aposentadorias, revisão de proventos e pensões previdenciárias. Já na segunda Câmara foram julgados 106 processos. Na pauta, recursos de reconsideração, aposentadorias, revisão de proventos, pensões previdenciárias, transferência para reserva remunerada, contrato de obras e serviços e contas de recursos de convênio. E no Pleno, o colegiado proferiu voto em 18 processos e 11 protocolos. Contas anuais, prestações de contas, recurso de reconsideração, recurso de reexame, rescisória, representações e denúncias foram os assuntos tratados. Dentre os julgamentos, foram consideradas regulares, com ressalvas, as contas anuais da Câmara de Telha referentes ao exercício 2013, do Fundo Municipal de Saúde de Japaratuba do exercício 2012 e da Secretaria Municipal de Educação de São Cristóvão do exercício 2011. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. O mês de setembro é marcado no país pelas ações de conscientização e combate ao suicídio. E no Tribunal de Contas de Sergipe, a palestra do psiquiatra Antônio Aragão trouxe informações importantes sobre o tema para dezenas de servidores da casa. Durante uma pausa no evento, o psiquiatra aproveitou para bater um papo com o repórter Carlos França. Confira! As pessoas costumam dizer, e eu diria até que não sem razão, que a depressão é o mal do século. E a depressão é um problema que leva inclusive à morte e morte através do suicídio. Pensando nisso, o pessoal da área médica decidiu que setembro deve ser conhecido como Setembro Amarelo, mês da conscientização do assunto. Nós vamos conversar com o psiquiatra, Dr. Antônio Aragão, que é vice-presidente da Associação Sergipana de Psiquiatria e diretor do Hospital DEI, hospital especializado nesse assunto, que veio ao tribunal fazer uma palestra. Dr. Antônio, primeiro, muito obrigado por conversar com a gente. Agradeço. Realmente preocupa muito a questão da depressão, né, doutor? Sim. A depressão ela é uma doença muito grave e que cada vez mais as pessoas estão sofrendo com isso, né? A gente tem uma estimativa que a partir do ano 2020, né, então daqui a alguns anos, a depressão se torne a doença mais incapacitante do mundo, né? A doença mais grave seria, então, a que mais afasta pessoas, que mais causa problemas, seria a depressão. E o que está levando as pessoas a isso, doutor Aragão? Existe uma quantidade imensa de fatores para ter a depressão. Claro que uma vida extremamente agitada, né, em que as pessoas têm um excesso de trabalho, de afazeres, né, com muitas atividades, muita cobrança, isso acaba elevando o nível de estresse. E também, por muitas vezes, as pessoas dormem menos, né? A gente também tem outros fatores, como o uso de drogas, o uso de substâncias, que também acabariam ali causando isso, o uso de álcool, né? Tem fatores hormonais envolvidos, os fatores da própria personalidade da pessoa também influenciam. Então, são um conjunto de fatores que levam à depressão ou a outro transtorno mental e também ao suicídio. O senhor falou em cobrança. Tem cobrança de terceiros, mas também tem a autocobrança, né, doutor Aragão? Sim. E isso complica muito. Sim, porque a depressão ela é uma doença com muitos estigmas, né? E aí as pessoas que adoecem, por exemplo, elas ficam receosas em ir para um psiquiatra, em ir para um psicólogo e ficam naquela cobrança como se não pudessem adoecer, né? Existem uma cobrança interna da pessoa mesmo, do homem, do ser humano, em ser perfeito. E nós não somos perfeitos, né? E as pessoas imaginam que não podem adoecer, que não podem ter ansiedade, e isso acaba ainda mais aumentando os sintomas. Agora, então, tem também a questão do tratamento, né? O tratamento existe. Além da conscientização, tem também o tratamento medicamentoso. Sim, o tratamento medicamentoso ele é importante, mas não é o único, não é para todo
mundo, né? Muitas pessoas que têm depressão, elas vão fazer um tratamento somente com acompanhamento psicológico ou com a parte nutricional, a parte de educação física, né? Não é somente a medicação. Quando a gente fala em saúde mental, a gente, claro, tem que valorizar, mostrar para a população, para as pessoas, para o paciente, a importância de um trabalho multiprofissional, em que várias áreas façam o tratamento dessa pessoa, né? E a medicação, ela vem para ajudar, né? Mas quando existe uma gravidade, existe um risco de suicídio, existem sintomas de forma muito intensa em que a pessoa está muito desesperada, muito angustiada ou muito deprimida mesmo, a medicação vem para ajudar, mas sempre de um jeito em que mostre para a pessoa, que dê para a pessoa uma qualidade de vida. Não é para a gente dar uma medicação e deixá-la dormindo, né? Uma medicação em que ela produza, em que ela tenha qualidade de vida. O senhor veio ao Tribunal de Contas a convite do nosso setor médico. Doutor Antônio Aragão, qual é a importância de multiplicar esse tipo de informação em empresas, em órgãos públicos, como o senhor está fazendo nesse tribunal? Muitas pessoas, né, elas estão adoecendo e muitas não procuram o serviço, o atendimento médico. Então, quando a gente trabalha num evento, que a gente palestra, a gente está compartilhando as informações e mais pessoas ficam conhecendo que é possível fazer um tratamento e ter vida normal. São inúmeros os casos, na minha experiência, que tinham risco de suicídio, fizeram o tratamento e hoje estão bem, que não existe mais risco de suicídio, que já tiveram alta de tratamento, né? Isso é possível. É possível você fazer um tratamento de depressão e ficar bem. Doutor, nós queríamos agradecer muito ao senhor pela gentileza de conversar conosco, parabenizá-lo. Muito obrigado. Porque é um trabalho que se faz, que conscientiza quantas famílias o senhor está ajudando a salvar com esse seu trabalho. Verdade, muito obrigado. Obrigado, senhor. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até nosso próximo encontro.